servisse ao Senhor. Então nós cremos que quando nós apresentamos os nossos filhos diante da igreja ao Senhor, nós estamos consagrando eles a Deus. Nós estamos consagrando essa criança ao Senhor. E isso, na verdade, é um ato profético que nós estamos declarando que aquela criança será selada para que ela sirva ao Senhor. Para que ela seja um homem, uma mulher que sirva ao Senhor. E nós, nessa noite, nós vamos apresentar uma criança ao Senhor. Trata-se do Eduardo. E eu quero pedir para que os pais e também os tios, venham aqui à frente. Mas antes de nós apresentarmos o Eduardo, eu quero contar um testemunho para a igreja, compartilhar, porque a igreja vivenciou isso aí. Há alguns dias atrás, eu acredito que faz isso 2 semanas, 3 semanas atrás, a Hilda ligou pedindo que a igreja orasse pelo Eduardo. O Eduardo, ele começou a passar mal, foi levado no hospital em Cano de Abreu. Chegou lá, o médico apenas medicou, mandou de volta para casa. Chegou lá, ele começou a ter uma piora no seu quadro de saúde, muita febre, toda a garganta toda congestionada. E aí eles decidiram trazer o Eduardo para Maringá e trouxeram aqui no UPA. E chegando no UPA, o Eduardo teve uma parada cardíaca. Por 5 minutos, é isso, né? Por 5 minutos, o coraçãozinho do Eduardo deixou de bater. Mas Deus tem um propósito na vida do Eduardo. E os médicos o reanimaram, entubaram e ele foi para o HU. Ele foi internado. Nós estivemos lá com a família, com o Riva, com a Janaína, a Hilda, oramos pela vida dele. E aí aquela semana ele ficou ali, não me lembro o dia da semana. Eu sei que teve um dia que a Hilda passou uma mensagem que o Eduardo o quadro dele tinha piorado. A infecção que ele tinha no pulmão tinha aumentado. O Eduardo estava tendo uma febre que não estava tendo antes. E ela pediu oração para a igreja. E naquela mesma semana, nós tivemos também uma outra situação com outra criança, que é a Esther, que está dormindo aqui, olha. A Esther passou a semana toda com febre, com vômito e estava mal. E quando nós ouvimos esses pedidos, e a Cíntia fez a mesma coisa, colocou no grupo da igreja para que a igreja orasse pela Esther. E Deus colocou no nosso coração de fazer um pedido para a igreja, que naquele dia, às 22 horas da noite, toda a igreja orasse para que Deus viesse e colocasse a sua mão sobre a vida do Eduardo e sobre a vida da Esther, trazendo cura. E assim a igreja fez. Naquela mesma noite, segundo o testemunho dos próprios pais que eles deram testemunho aqui, a Esther, a febre já saiu, no outro dia ela já estava brincando. E o Eduardo também, no outro dia, já começou a melhorar. Então Deus ouviu a oração da igreja. Porque a Bíblia diz, igreja, quando ali estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está a igreja do Senhor. E quando vocês concordarem com alguma coisa na terra, isso que vocês concordaram na terra será ligado nos céus. Então a igreja orou, a igreja clamou pela vida dessas crianças, e eu creio que Deus fez um milagre na vida delas. Nós cremos nisso. E na primeira conversa, quando eu conversei com a Janaína e o Riva, a Janaína demonstrou, ela disse o seguinte, que quando o Eduardo saísse do hospital, ela queria apresentá-lo à igreja. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos apresentar o Eduardo ao Senhor, consagrando a vida do Eduardo a Deus, assim como fez Ana, que consagrou
Samuel ao Senhor. E Samuel foi um grande homem de Deus, que transformou a sua geração. E nós cremos que isso também, Deus, quando você consagra uma criança ao Senhor, você está dizendo ao Senhor, essa criança te pertence. E profeticamente você está dizendo que ela vai ser cuidada por Deus. Porque, igreja, o melhor cuidado que nós podemos ter é o cuidado de Deus. Amém? Eu quero pedir para que os pais venham até aqui para nós apresentarmos. Amor, eu quero pedir, não vou pedir, eu vou pedir para os irmãos, o Chicão e a Hilda, que vem aqui também, porque o Chicão, a Hilda é irmã do Riva e o Chicão é irmão do Riva. Quando você olhar para os dois, você vê que são iguais, né? Eu vou pôr minha máscara, irmãos, para... Glória a Deus, deixa eu ficar aqui. Irmão, então esse é o Eduardo. Essa criança que um dia será um homem. Nós cremos que será um homem de Deus. E eu quero perguntar para os pais, para os tios que estão aqui. Vocês creem na Bíblia como a única regra de fé e prática? Amém. Então, se vocês creem na Bíblia, eu quero perguntar para vocês diante da igreja, que aqui está. Eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé. Vocês prometem, diante de Deus e da igreja, a criar o Eduardo nos caminhos do Senhor? Amém, amém. Ensinando ele sempre o caminho da palavra de Deus? Amém. Isso é importante, igreja. Quando os pais assumem esse compromisso diante da igreja. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar de frente para a igreja. Deixa eu ficar do lado aqui. Não ficar de costa aqui para os irmãos. E nós vamos orar agora. Eu quero pedir para que você levante as suas mãos, concordando com esse ato. Nós estamos apresentando o Eduardo agora ao Senhor. E que você levante as suas mãos, porque quando nós levantamos as nossas mãos, você está concordando com esse ato de nós profetizarmos que o Eduardo é um homem, será um homem segundo o coração de Deus. E será um homem que servirá ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém. Vamos orar. Querido, amado, eterno e poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, para apresentar, Senhor, a Ti a vida do Eduardo, Pai. Ó Deus amado, o Senhor conhece, Senhor, ó Deus, o coração dos pais, também o Senhor conhece, Senhor, ó Deus, todo o futuro dessa criança, Pai. Ó Deus, e nós queremos profetizar agora, Senhor, que essa criança, Senhor, cresça nos seus caminhos, Senhor, que ela seja ensinada por Ti, Senhor, que o Seu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre ela, Senhor. Ó Deus, que o Senhor Santo Espírito, Senhor, direcione a vida dela, Pai. Ó Deus, e que o Eduardo, Senhor, seja uma bênção, Senhor. Nós repreendemos todo o poder contrário a Ti que se levantar sobre a vida do Eduardo, Pai. Coloca os Teus anjos a protegê-lo, Senhor, a guardá-lo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Eduardo, Senhor, seja, ó Deus, tocado por Ti, Senhor. Que a família também, Senhor, seja tocada por Ti, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida do Riva, abençoa a vida da Janaína, Senhor. Ó Deus, dê a eles entendimento, Senhor. Dê a eles, ó Senhor, direcionamento, Senhor. Ó Deus, para que eles possam criar o Eduardo nos seus caminhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor, Pai, criou, Senhor, o Eduardo, Senhor, para ser propriedade sua, Senhor. Por isso nós o abençoamos e declaramos ele, Senhor, de Ti, em nome de Jesus. Amém. A igreja deu uma salva de palmas ao nosso Deus. Este aqui é o certificado de apresentação do Eduardo, que nós queremos entregar para a família agora, como um ato de, como nós dissemos,
um ato profético, que o Eduardo, ele será um menino que será cuidado por Deus e andará nos caminhos do Senhor. E nós temos um versículo que nós queremos, que é colocado aqui embaixo. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, tu és Deus, meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Então que a vereda, o ensinamento para a vida do Eduardo venha sempre do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, nós vamos ter agora um momento de adoração a Deus. Essas princesas aqui irão fazer uma coreografia de adoração ao Senhor. Luiz, eu não sei, vai ser, a música já está aí, né? Eu peço que vocês venham até aqui. Aí elas vão lá, elas vão vir pelo centro, né? Vocês vão fazer aqui mesmo ou aqui em cima? Não, aqui mesmo. mesmo. Ah, tá. Tem mais espaço.
Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Os irmãos que forem encontrando o texto, eu peço para que se coloquem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração ao meu Deus por Israel é para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Moisés escreve: a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Querido e amado Deus, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Agora, Senhor, para pedir, Senhor, a Tua direção, Senhor, sobre a ministração desta palavra, Senhor. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito, Senhor, me tome nesta noite e fale através da minha vida, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, ministrar ao coração de cada um aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha falar de forma poderosa à Tua igreja, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga, Senhor, clareamento, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor me use para isso, Pai, em nome de Jesus, que a minha boca seja a Tua boca nesta noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Igreja, esse aqui é um texto que demonstra, aqui Paulo está escrevendo aos Romanos, mas ele demonstra o grande amor de Deus, ou melhor, o grande amor de Paulo ao seu povo, a Israel. Também demonstra o amor de Deus e a justiça de Deus, que é delegada, ou melhor, liberada, para que todos nós sejamos alcançados por essa justiça. O texto que nós acabamos de ler, ele começa a dizer que Paulo, o desejo do coração de Paulo, era para que Israel fosse salva, que o povo de Israel, o povo dele, fosse salvo. E igreja, aqui tem algo muito interessante nesta palavra, que nos traz um ensinamento e na verdade uma advertência, porque esse povo, o povo de Israel, a nação cuja Paulo pertencia, essa nação era considerada o povo de Deus. E aqui, aquela nação, aquele povo que era considerado o povo de Deus, Paulo está dizendo que o desejo e a oração dele é para que eles se salvassem. Paulo foi um homem que foi chamado para pregar aos gentios, aqueles que não eram considerados povo de Deus. E ele diz que o povo dele, que era considerado o povo de Deus, ele orava e ele tinha um desejo, é que o povo de Israel fosse salvo. O que é salvação? Salvação, na verdade, é conhecer a Jesus. Salvação é você crer no sacrifício de Jesus lá na cruz.
É você entender que você e eu, nós somos pecadores, e somente em Cristo, pela justiça que Cristo fez lá na cruz, nós podemos encontrar essa salvação. Então a oração de Paulo aqui era para que aquele povo que era considerado o povo de Deus fosse alcançado e entendessem que eles precisavam de Jesus para serem salvos, que somente em Cristo eles iriam ser salvos. E o verso 2, Paulo diz assim: porque lhe dou testemunho de que esse povo de Israel, essa nação que era considerado a nação de Deus, ela tinha zelo por Deus. Eles tinham zelo, eles eram zelosos por Deus, pelas coisas de Deus, mas eles não tinham entendimento de Deus. Então o que esta palavra nos ensina, igreja? Que não adianta nós pertencermos somente a uma igreja, não adianta nós dizermos que nós fazemos parte de um povo que é povo de Deus, se nós não tivermos entendimento do poder de Deus, entendimento da palavra de Deus, e acima de tudo, entendimento que Jesus é só nele, é somente nele, através dele, que eu vou ser salvo. É somente através de Jesus que eu vou encontrar a salvação. Não tem outro caminho fora de Jesus que possa trazer salvação. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso nos ensina, igreja, que não existe dois caminhos. A Bíblia diz que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Fora de Jesus não há outro caminho que nos leve à salvação. Somente em Cristo nós podemos ser salvos. Ele é a verdade. Não existe outra verdade fora de Jesus. E Ele é a vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no caminho, quando nós encontramos a verdade, também nós encontramos a vida. A vida de Deus, a vida que Jesus nos deu, porque quem era para morrer naquela cruz era eu e você. Mas quando Jesus morreu lá na cruz, Ele nos deu vida, e vida em abundância. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. É somente através dele que nós podemos. E o povo de Israel, eles não estavam conseguindo crer em Jesus, nessa promessa, apesar de ser considerado o povo de Deus. Eles não criam em Jesus como filho de Deus, como Deus, como alguém que morreu por eles, para que eles pudessem encontrar a vida eterna. Na verdade, eles estavam vivendo uma ignorância espiritual. E quantas vezes nesse mundo, nesse momento, nessa era que nós estamos vivendo, quantas pessoas vivem uma ignorância espiritual por não entender que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único caminho que leva à salvação. E Paulo, ele estava dizendo que ele orava, esse era o sentimento do coração dele, que o povo de Israel fosse salvo, fosse alcançado por Jesus. E essa mensagem, igreja, é uma mensagem que grita aos nossos ouvidos no dia de hoje. Ela grita aos nossos corações, ela fala aos nossos corações, dizendo que se tem qualquer coisa que nos separa de Deus, porque nós fomos separados de Deus pelo pecado. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim, nós fomos separados de Deus. E só existe uma forma de nós sermos reconectados em Deus novamente, é em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra forma, porque Jesus, Ele pagou o preço. O texto que nós lemos diz que eles não tinham entendimento de Deus. Na verdade, eles viviam apenas uma religião, uma religiosidade. E eu quero dizer para você, igreja, a religiosidade não salva, a religiosidade não traz vida, mas muitas vezes ela nos separa de Deus, porque
Não existe uma igreja ou não existe uma denominação que nós possamos dizer, essa é a única, mas nós podemos dizer que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, crer que é pecador, entregar a sua vida a Jesus, esse passa a fazer parte da igreja de Jesus. É isso que Paulo, é essa vontade que Paulo tinha, isso que ele estava orando e buscando para o seu povo, que vivia nessa ignorância. E por que que Paulo estava dizendo isso do povo de Israel? O verso 3 diz assim: visto que eles não conheciam a justiça de Deus. Ontem na célula nós falamos sobre o texto de Mateus, que fala que bem-aventurado ou felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. E que justiça é essa? Que justiça é essa? Porque lá estava falando sede e justiça da justiça de Deus. Então a Bíblia está dizendo, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de encontrar Jesus. Porque Jesus é a nossa justiça. Em Cristo nós somos justificados. O que é justificados? Justificados é um ato da justiça. Isso quer dizer, quem estava separado de Deus era eu e você. Éramos nós que estávamos separados de Deus. Quem que eram pecadores? Éramos nós. Jesus não tinha pecado nenhum, mas para que pudesse haver um ato de justiça, que pudesse nos justificar diante de Deus, precisava justamente de alguém sem pecado, alguém que não tivesse culpa nenhuma, que viesse e desse a sua vida, derramasse o seu sangue, para que nele nós fôssemos novamente religados, reconectados em Deus. Para nós entendermos, eu quero contar uma história que nós, até inclusive na célula ontem, foi compartilhada com os irmãos. Em uma nação tinha uma comunidade que resistiu a um tirano naquela comunidade, e eles foram para a floresta e ali eles viviam, e tinha um comandante, um homem que comandava aquela comunidade. E ali eles tinham um local que eles guardavam todo o suprimento, o alimento que sustentava aquela comunidade. E aquele suprimento era muito escasso. E um dia chegaram para aquele comandante que chamava-se Garcia, chegaram ao comandante Garcia, tem alguém roubando ou furtando o suprimento do nosso depósito. Aí então o Garcia disse, o comandante Garcia diz o seguinte: então que essa pessoa seja encontrada, e quando essa pessoa for encontrada, que ela seja chicoteada pelo ato que ela está fazendo. Passaram-se alguns dias, um dia chega alguns soldados daquela comunidade para o comandante Garcia e diz: comandante, quero ter uma notícia, que novamente o nosso depósito de suprimentos sofreu um novo furto. Levaram alguns alimentos, mas só que tem o seguinte: nós pegamos a pessoa que estava furtando. Aí então o Garcia disse: então reúna toda a comunidade, e traga a pessoa que foi encontrada furtando, e que ela seja chicoteada na frente de todos. Então assim foi feito, toda aquela comunidade se reuniu, e para surpresa, perplexidade de toda aquela comunidade e do próprio Garcia, quando chegou aquela pessoa que estava furtando, era uma mulher idosa e doente, e essa mulher era a mãe do comandante Garcia. O que ele iria fazer? Se ele determinasse que aquela mulher tinha que ser açoitada,
Primeiro era a mãe dele. Segundo, ela estava doente, estava frágil. Aquela mulher poderia morrer em virtude do chicoteamento que iria acontecer ali. Se ele deixasse de cumprir aquela sentença que aquela mulher deveria ser chicoteada, ele iria perder a credibilidade, a autoridade perante aquela comunidade. Então, aquele comandante Garcia, ele diz: peguem-a e amarrem-a no tronco. Pediu com que desse e trouxesse o chicote, e deram o chicote na mão dele. Então aquele comandante, ele tirou a sua camisa, dirigiu-se onde estava aquela mulher, que era sua mãe, pegou aquele chicote, deu para um soldado, e abraçou aquela mulher, e disse: agora pode executar a sentença. Na verdade, a sentença foi executada, mas quem recebeu a chicoteada foi o comandante Garcia. O que essa história nos ensina, igreja? Que na verdade foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, ali existia uma sentença, e aquela sentença precisava ser cumprida. Sobre nós existia uma sentença, que nós estávamos separados de Deus, e essa sentença que havia sobre nós era a morte. Porque a separação de Deus é a morte, não a morte física, mas a morte espiritual. Essa é a pior sentença que pode vir sobre um ser humano. Nós estávamos sentenciados à morte. Aquela mulher estava sentenciada àquela chibatada. Mas Jesus, Deus, no seu amor, no seu imenso amor, Ele veio e se colocou em nosso lugar. Se colocou em nosso lugar. Ele deu a vida dele em nosso lugar. Porque todos nós, igreja, estávamos separados de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não existe um. Nós estamos, todos pecaram, e nós estamos separados da glória de Deus. Mas Efésios 2:16 diz assim que em Cristo nós somos reconciliados. Oh, aleluia, igreja. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Isso quer dizer, não importa o pecado que você tenha cometido, o erro que você tenha cometido, o que importa é a sua atitude, o seu coração diante de Deus, é o arrependimento e a sua entrega. É você confessar Jesus como Senhor. Não há outro caminho, é só Ele que nos liga a Deus. É só Ele que nos liga a Deus. Agora, para isso, igreja, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo entre em nosso coração e nos dê entendimento, porque o povo de Israel, eles tinham toda uma religiosidade, porém não tinha entendimento. Sabe por quê, igreja? Porque quem vai nos dar entendimento é o próprio Deus, através do Espírito Santo dele, e o Espírito Santo de Deus vai nos dar entendimento quando nós confessarmos Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como nós confessá-lo, que é Ele que nos reconecta com Deus novamente. A Bíblia diz ainda na segunda parte do verso 3, que os judeus eles procuravam estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Igreja, esse é o grande problema, às vezes, de muitas pessoas, que não se sujeita à justiça de Deus, mas estabelece a sua própria justiça. E a justiça, em nós não há justiça. Nós falamos isso também na célula.
Sem Deus não há justiça, só há justiça em Cristo. No homem não há justiça. A terra clama por paz, o mundo clama por paz, mas sobre o mundo não virá paz, porque a paz só vem através da justiça, mas da justiça de Deus, não da justiça do homem, porque a justiça do homem, ela é falha. A justiça do homem, quando nós achamos que nós temos entendimento em nós mesmos para conhecermos a justiça de Deus, nós já começamos a falhar. Então eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, se você não tem entendimento da palavra de Deus, se coloque na presença de Deus e peça: Senhor, eu não consigo ter entendimento, mas que o seu Santo Espírito venha sobre mim, que o Senhor me dê entendimento, que o Senhor me dê clareza sobre a tua palavra, que o Senhor me mostre qual o caminho, que o Senhor me mostre a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que faz a nossa vida ser transformada, é Ele que nos dá a paz, é somente em Cristo. Agora, quando nós achamos que em nós há alguma justiça, nós já começamos errado. O homem cria leis, mas a lei é falha. O verso 4 diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E que justiça é essa? Essa justiça é Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele é a nossa justiça, porque nele nós somos justificados, e a justificação é um ato de justiça. Então nós somos justificados em Cristo. O que é justificação, igreja? Eu devia, mas Cristo veio e pagou a dívida em meu lugar, então eu não devo mais. A única coisa que eu preciso fazer é tomar uma decisão por Jesus. A única coisa que eu preciso fazer é confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E quando nós entendemos isso, igreja, nós vamos poder dizer como Paulo, como ele diz no verso 8, no capítulo 8, verso 38, ele diz assim: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja, é isso que Deus fez por nós, é isso que Cristo fez por nós. Quando nós estamos em Cristo, nada nos separa do amor de Deus, nada nos tira do caminho certo, nada vai nos abalar, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Nós estamos firmados na rocha que nos sustenta, nele nós não vamos nos abalar. Deus tem um propósito para cada um de nós, e o propósito de Deus é sempre bom. Nós que nos desviamos do propósito de Deus, nós é que saímos da vontade de Deus. Quando nós saímos da vontade de Deus, nós saímos do caminho de Deus e saímos do propósito de Deus. Mas o verso 9 do capítulo 10, desse mesmo capítulo, diz assim: se com a tua boca você confessar Jesus, se você confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele diz: você será salvo. Paulo estava orando para que os judeus fossem salvos, e a resposta está aqui: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então ele está dizendo: povo de Israel, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque ele diz ainda: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura:
todo aquele que nele crer não será envergonhado. Aleluia, igreja. Então todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, todo aquele que nele crê, que Ele deu a vida dele, lá na cruz por nós, se você confessar Ele como Senhor da sua vida, se você crer no seu coração, você jamais será envergonhado. Você crê nisso, igreja? Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa que Deus faz para mim e para você nesta noite. Se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Invocar o nome do Senhor Jesus não significa invocar qualquer outra coisa, mas somente a Ele, porque é Ele quem pagou o preço, é Ele que entregou a vida dele na cruz por nós. Não existe outro caminho fora de Deus, não existe outro caminho fora de Jesus. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos um multiplicador dessa verdade. Nós nos tornamos um multiplicador dessa palavra de Deus. Nós queremos levar essa palavra a outras pessoas. Nós queremos que outros entendam e reconheçam esse Jesus que transformou a nossa vida, que mudou o nosso coração, que transformou as nossas emoções, que nos deu nova esperança. Então aí a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam essas boas notícias. Igreja, pregar o Evangelho, falar de Jesus, não deve ser nenhum fardo, mas sabe o que deve ser? Um privilégio. Porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam essa palavra. E eu quero fazer um desafio para a igreja nesta noite. Você quer ser um anunciador desta palavra? Amém? Porque nós estamos vivendo num tempo de apostasia, igreja. Que as pessoas têm vindo e se afastado de Deus, porque têm deixado se influenciar por outras coisas, por outros caminhos. E não importa quem você tenha sido, mas se você crer em Jesus, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Agora, por outro lado, também não importa se você frequente uma igreja, que você diz que você é membro de uma igreja. Também se você for membro dessa igreja, mas se você não tiver Jesus, não adianta nada. Se você não crer nessa verdade, não adianta nada. E na verdade, nós só somos transformados e libertos em Cristo Jesus. Deus, assim como aquele comandante Garcia, que se colocou ali na frente da sua mãe, o abraçou e disse: pode executar a sentença. Jesus fez o mesmo por nós. Ele veio e se colocou naquela cruz e disse: pode executar a sentença. A sentença foi executada, mas não sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas sobre a vida daquele que era inocente. Ali sobre ele foi executada a sentença. E porque a sentença foi executada, nós só precisamos fazer uma coisa. Nós só precisamos abrir o nosso coração, crer, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E Jesus vai fazer, Ele já fez a parte dele. Ele não vai fazer, Ele já fez. E aí nós seremos reconectados a Deus. E passaremos a ser filhos de Deus, porque aquele que não reconhece, aquele que não entregou sua vida para Jesus, apesar das pessoas dizerem: eu também sou filho de Deus, mas eu quero dizer para você, que nós só nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Se eu não estiver em Cristo Jesus, eu sou apenas criatura de Deus. Agora em Cristo, eu sou adotado e eu tenho os mesmos direitos. Em Cristo,
Ele faz com que eu me torne filho de Deus. E como filho de Deus, eu passo a ter como herança a vida eterna. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Em Cristo você passa a ser herdeiro, você passa a herdar a vida eterna. Você se torna filho de Deus. E isso, igreja, nós precisamos entender que isso faz a diferença nas nossas vidas. Isso muda a nossa forma de ver as coisas. E quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? Não sou mais eu quem vive, mas como diz Paulo, Cristo vive em mim. Lá em Gálatas, capítulo 2, o verso 20 diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, glória a Deus! A si mesmo se entregou por mim. E aí eu quero te dizer mais uma coisa. Pela cruz, nós somos reconciliados com Deus. E quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos tornamos em Deus corpo de Cristo. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo, e nós fazemos parte desse corpo. E esse corpo ele está espalhado por toda a terra. E esse corpo não tem denominação. Esse corpo é a igreja invisível que nós não vemos. Mas nós, quando nós fazemos parte desse corpo, nós precisamos encontrar uma comunidade, uma igreja que nós precisamos fazer parte dela, para nós estarmos conectados desse corpo. E aí então, nele, e juntamente, como igreja, nós somos edificados e nos tornamos morada de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém, igreja? Amém. E eu quero fazer uma última pergunta para nós chegarmos ao final desta meditação. Quem aqui ama a Deus? Esse amém foi fraco, hein? Quem aqui que ama a Deus? Amém, glória a Deus. E o que é que prova que você ama a Deus? Que prova você pode dar que você ama a Deus? Primeiro João capítulo 5, verso 3 diz assim: esse é o amor. Melhor, essa é a forma que nós podemos provar ou expressar o nosso amor a Deus. E sabe de que forma nós podemos expressar e provar o nosso amor a Deus? O texto diz: quando nós guardamos os mandamentos de Deus. E que mandamentos são esses? É esta palavra, é esse evangelho de Jesus, que Jesus deixou para cada um de nós. E o texto diz ainda: e os seus mandamentos não são penosos. Sabe por quê, igreja? Quando nós estamos em Cristo, e quando nós amamos a Deus, e nós entendemos o amor de Deus por nós, e nós entendemos esse amor de tal forma, que nós somos impactados por Ele, e nós amamos a Deus com profundidade, nós cumprimos os mandamentos de Deus, e Ele não se tornam penosos. Sabe por quê? Porque nós fazemos isso por amor, não por uma obrigação. Nós vamos vir à igreja porque nós temos prazer em adorar a Deus. Nós vamos orar porque nós temos prazer de nos colocar na presença de Deus. Nós vamos ler a Bíblia porque nós temos prazer em conhecer mais de Deus. É isso que prova o nosso amor a Deus. Mas nós só vamos amar a Deus quando verdadeiramente nós entendermos o significado de Jesus lá na cruz por nós. Amém, igreja? Eu quero pedir para que os irmãos se coloquem em pé.
quero pedir que a igreja, que cada um feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. E eu quero dizer para você que está aqui, se você não entendeu essa palavra, ou se você não tem entendido as coisas de Deus, eu quero pedir para que você agora se coloque diante do Senhor, aí mesmo onde você está, aí mesmo no seu silêncio, que você peça ao Senhor Jesus, que você peça que Ele, a Deus, venha derramar sobre você o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento, para que você conheça qual é a verdade, para que você conheça aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Enquanto nós oramos, que você deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, que deixe o Espírito Santo de Deus trazer entendimento para a sua vida, que Ele venha mudar o teu coração, e que você deixe de ser apenas um religioso, mas você se torne um filho de Deus. Você torna um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus lá na cruz, transformado, mudado. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora. Querido, amado e poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, como Tua igreja, Senhor. Ó Deus, que entende, Senhor, que nós precisamos, Senhor, do direcionamento, Senhor. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito, Senhor, nos dê entendimento, Senhor, para que possamos conhecer, Senhor, toda a verdade, Pai, que possamos conhecer, Senhor, ó Deus, e ter revelação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos dê Espírito, Senhor, de sabedoria e revelação, Senhor, de Deus, para que possamos conhecer, Senhor, qual o Teu propósito para nossas vidas, Pai. Ó Deus amado, eu quero pedir agora, Senhor, ó Deus, que essa verdade, Senhor, ó Deus, ela venha, Senhor, descer, Senhor, ao coração de cada um, Senhor. Ó Deus, que ela venha impactar o coração daqueles que estão aqui, Senhor, que ainda não têm entendido isso, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo, Senhor, uma nova história, Senhor, que o Senhor esteja mudando, Senhor, a forma de pensar, Senhor, o jeito de agir, Pai. Ó Deus, e que haja entrega, Senhor, que haja conversão, Senhor, que haja mudança, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e só o Seu Santo Espírito pode fazer isso, Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, é a nossa oração, Senhor, é para que todos sejam salvos, e que todos que estão aqui encontrem a Jesus, que todos aqui confessem Jesus como Senhor e Salvador, e tenham suas vidas mudadas e transformadas, e tenham nova esperança de que um dia estarão lá na glória com o Senhor, e que aqui é a nossa apenas uns dias de passagem, mas a nossa morada é eterna com Deus. É isso que nós pedimos e oramos sobre a vida de cada um nesta noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser, igreja. Que nós venhamos entender a vontade do nosso Deus sobre a nossa vida, né? Sempre, né? Sempre e sempre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga: eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Diga bem forte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu quero encurtar esse louvor e dizer para você assim, ó. Tudo que você veio buscar do Senhor nessa noite, aquilo que você veio oferecer para o Senhor, ofereça a Ele diante desse altar agora. E diga assim, ó. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Diga bem forte, tudo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos lembrar a igreja que às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos culto de adoração ao Senhor. Sábado, às 20 horas, nós temos célula, aqui também no templo. No domingo, às 18 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Tem sido uma palavra muito edificante para as nossas vidas. Está lá, ó. Minha esposa está lá lembrando, está ali. E no domingo, culto às 19h30. Se você foi abençoado pelo Senhor, que você venha fazer parte de cada reunião, de cada momento de adoração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos encerrar. Estenda as suas mãos para que você possa receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor profundo, insondável amor de Deus e a poderosa, maravilhosa, doce presença do Espírito Santo seja sobre a vida dos irmãos no decorrer dessa semana. E a igreja do Senhor que aqui se reúne, diga amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Deus.